Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 14 de dezembro de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos um grande ataque de drones aqui no sul de Odessa, no sul da Ucrânia, onde tem aqueles portos aqui de exportação de grãos, né, na região aqui fluvial do Rio Danúbio. Teve um drone que atingiu o alvo, o resto todo foi derrubado pela defesa antiaérea ucraniana. Aqui também teve alguns outros ataques aqui em outras cidades da Ucrânia nessa região, né? Mas os ucranianos também fizeram ataques contra os russos. A gente sabe que teve um ataque em Skadovsk, que é essa região aqui da Ucrânia, teve também em Krasnodar e teve também em Moscou, tá? Teve ataque de drones ontem em Moscou, feito pelos ucranianos, né? Na linha de frente, a grande controvérsia do dia, aliás, fiquei muito feliz aqui, veio a rucetada toda aqui no meu canal para criticar o relatório que dizia que 90% das tropas russas foram mortas nessa guerra e coisa e tal, e parece que muitos deles sequer se deram ao trabalho de ver o meu vídeo, porque eu explico no meu vídeo que eram 90% das tropas que inicialmente invadiram a Ucrânia, né? Não 90% das tropas totais dos russos, evidentemente. Expliquei por que isso faz diferença de qualquer forma, porque embora agora os russos tenham mais tropas na Ucrânia do que eles tinham no início da guerra, essas tropas são menos capacitadas, é muita gente mobilizada, muito recruta novo, as tropas profissionais mesmo todas, 90% delas foram destruídas aí na guerra da Ucrânia até esse momento, né? Mas a rucetada estava empolvorosa nos comentários aí, criticando que não, que absurdo, como você acredita na mídia ocidental, como você acredita no governo dos Estados Unidos e coisa e tal. Sim, eu devo acreditar em quem? No Putin? É isso? É, né? Legal esse pessoal. Realmente são os gênios da lógica nisso daí, né? Enfim, no final das contas, é óbvio a perda dos soldados russos, até pela quantidade que tem de russos mortos contados por OSINT, por pessoas que contam esses mortos no final das contas, né? Pode não ser tantos quantos dizem esse relatório desclassificado americano. Por que relatório desclassificado? Porque ele era um relatório classificado, era um relatório secreto e foi desclassificado, foi aberto para o público, né? Então, mesmo que o número ali seja maior do que o medido pelo OSINT, tipicamente o OSINT é um número subestimado. Por quê? Porque os caras só contam as mortes que eles veem, só contam as perdas que eles veem, né? Então tem outras perdas que não tem imagem, não tem foto, não tem vídeo, e aí isso não entra na conta, né? Pelo menos na conta do OSINT. Enfim, o número do relatório parece bem próximo da realidade e é também próximo dos números divulgados pelo próprio exército ucraniano também de mortes russas, né? E aí a crítica que outros fazem também que, mas não falam o número de mortos da Ucrânia. Na verdade, o relatório desclassificado dá uma estimativa também de 70 mil mortos na Ucrânia, muito menor do que a Rússia. Eu acho que esse número está estimado demais, está superestimado nesse relatório americano, mas, enfim, vamos supor que seja 70 mil, ainda assim é uma fração muito pequena, uma vez que os ucranianos mobilizaram 1 milhão de tropas, né, de soldados aqui nessa guerra, né? Enfim, vamos falar sobre esses assuntos. Eu vou falar de novo sobre o relatório, porque deu tanto sucesso ontem, eu adoro quando eu bloqueio mais de 1000 pessoas nos comentários aqui do vídeo, adoro isso. Hoje eu quero bloquear mais 1000, hein, gente? Vamos lá, Rossetti, bota aí comentário aqui para ser o último comentário seu no meu canal. É a minha alegria matinal, façam a minha alegria, comentem aí embaixo como vocês acham que eu não devo confiar no exército americano, mas devo confiar no exército do Putin. Façam a minha alegria, digam embaixo que eu devo confiar no Putin, mas não devo confiar nos americanos, né? Realmente, inteligentíssimo isso, uma coisa fantástica no final das contas, né? Bom, vamos falar também sobre mais perdas dos russos aqui em Krink. Os VDV russos tentaram retomar a cidade e parece que tiveram perdas extremamente pesadas também, e muito equipamento e soldado. Hoje em Avdiivka, de novo, foi particularmente muito ruim a situação aqui em Avdiivka. Os russos perderam 1.300 soldados só nessa região aqui, mais um monte de blindados, um monte de coisa, né? E vamos falar também sobre como é que anda a negociação lá na Câmara Americana. Não está muito bem não, tá? O pessoal parece que está postergando a coisa, começou o impeachment do Biden agora, mas vamos ver, tem alguma chance ainda. Eu vou explicar para vocês como é que está o andamento da negociação lá nos Estados Unidos, né? Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Vai Neymar,
Tu Gosta de Bater, né, Cachorro, Trindade, Ancap, Barba, Sung, Barrigão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E antes da gente entrar no assunto propriamente dito, deixa eu avisar vocês que dia 19 agora, terça-feira que vem, eu vou estar no podcast Os Sócios, lá em São Paulo, do Bruno Perrini, um podcast muito bacana que fala sobre negócios, sobre economia. Eu já estive lá antes, vou estar novamente, dessa vez acompanhado com Rafael Lima, e o tema do nosso podcast vai ser o Milei, o que esperar da Argentina agora com o Milei presidente, né? Vai ser muito interessante, não percam. Vai ser gravado na terça-feira ao meio-dia. Eu não sei se é ao vivo o podcast lá, tá? Pode ser que eles gravem e publiquem depois, eu não sei como é que funciona. Mas fiquem atentos lá no Sócios Podcast que vai ter participação minha lá, né? Bom, vindo aqui para a Ucrânia, né? A gente teve ontem um grande ataque de drones russos, realmente uma quantidade grande de drones aqui. Foram 42 drones Shahed, aqueles drones iranianos, principalmente direcionados para Odessa. Na verdade, Odessa, não necessariamente a cidade de Odessa, que fica aqui um pouquinho mais para cima, mas aqui ainda é o Oblast de Odessa, ou estado de Odessa, e nessa região aqui é o rio Danúbio, né? É uma região que tem vários portos aqui que os ucranianos usam para exportar grãos aqui nessa região. Então esses drones foram basicamente direcionados aqui em Ismail, que é essa cidadezinha aqui principalmente. Mais uma vez, dos 42 drones, 41 foram derrubados pela defesa antiaérea, um deles acabou atingindo o alvo ali na região, e também foram lançados 6 mísseis S-300, esses mísseis, com exceção de onde tem Patriot, eles não conseguem ser derrubados pelas defesas antiaéreas ucranianas, então ainda estão avaliando o impacto desses mísseis S-300, né? Enfim, essa é a situação aí do ataque, né? A gente teve aqui, isso daqui foi um caso de míssil S-300 que aconteceu aqui na cidade nessa cidade aqui próximo a Kherson, Snihurivka. Essa cidade aqui já é uma cidade mais na retaguarda, no entanto, os russos jogaram lá e conseguiram causar destruição, principalmente em prédios civis. Não teve nada militar ali atingido nessa cidade, muito triste isso, né? Isso daqui foi em Ismail, na região de Odessa, tá vendo aqui, foi onde os drones atingiram ali alguma coisa ali na região de Odessa, né? Um dos drones atingiu. É lógico, mesmo os drones derrubados eventualmente causam algum dano, né? Causam alguma destruição onde eles caem. A grande vantagem é que eles não caem nos alvos, caem em algum outro lugar, né? Então, aqui teve mais um resultado aqui do ataque em Odessa, infelizmente, né? Aqui tem um vídeo da defesa antiaérea lá em Odessa, derrubando os drones ali na região, né? Realmente impressionante o trabalho deles. Como vocês viram, a maior parte, a imensa maioria dos drones foi derrubada, 41 de 42, então um bom trabalho aqui da defesa antiaérea ucraniana ali na região, né? E o Jason J. Smart aqui está reportando que teve ataque ucraniano de grande escala em Moscou ontem à noite, né? As defesas antiaéreas russas também estavam tentando derrubar drones ucranianos lá em Moscou ontem à noite, né? É impressionante isso, os ucranianos continuam atingindo Moscou com drones ali, os russos não conseguem proteger a cidade de forma nenhuma, né? Bom, também teve em Skadovsk um ataque ucraniano aqui, ó, Skadovsk é essa região aqui ocupada de Kherson, é uma região que é uma região praiana, tem muitos resorts ali, e os russos usam muito esses hotéis justamente para fazer quartéis generais, encontros de oficiais e treinamento de tropas, esse tipo de coisa, né? Então a gente não sabe ainda o que foi atingido aqui, mas a gente sabe que teve um ataque nessa região. Teve também uma explosão na região de Krasnodar, aqui segundo o Azov South. Krasnodar é essa região aqui, ó, Krasnodar Krai, a cidade de Krasnodar aqui. Houve uma explosão aqui também, a gente só tem a informação que teve isso, não sabemos ainda os danos que foram causados, né? Agora, na Crimeia ocupada, os ucranianos atingiram o distrito de Krasnogvardisk, que é um distrito ali na Crimeia ocupada, nessa região aqui, ó, nessa região aqui. Alguma coisa foi atingida ali e um helicóptero logo em seguida levantou voo, né? Isso é típico
de ataque em base aérea. O pessoal levanta voo com avião e com helicóptero para evitar que outros helicópteros sejam atingidos, outros aviões sejam atingidos. A gente ainda não tem informação sobre exatamente o que seria isso. Daí só tem essa imagem do helicóptero voando aqui e a informação do pessoal de que houve uma explosão na base que tem ali. Tem uma base aérea aqui nessa região, aqui uma base aérea aqui em Gvardisk, e os helicópteros levantaram voo depois desse ataque, indicando que algum ataque houve ali, né? A gente não sabe ainda os detalhes desse ataque também. Aqui alguns incêndios estranhos em Ekaterinenburg, uma torre de transmissão de energia elétrica pegando fogo aqui. Um fogo pouco provável, né? Porque uma torre de transmissão não deveria ter esse tipo de problema, não é uma coisa muito inflamável. Mas aparentemente está pegando fogo ali. O que pode ser isso? Pode ser sabotagem. É possível que seja sabotagem ao sistema elétrico russo ali em Ekaterinenburg, né? Outro lugar aqui, ó, Yamalu-Nenets, lá na Rússia, pegou fogo também uma instalação da Gazprom ali perto da cidade. Isso aqui é na região central da Rússia. Muito pouco provável ter sido ataque ucraniano isso daqui, mas pode ter sido uma sabotagem, pode ter sido alguém botando fogo nessa região aqui. Pegou fogo em bastante coisa ali perto dessa instalação da Gazprom, ali nesse local, né? Yamalu-Nenets. Outra curiosidade, esse daqui foi um Su-34 que havia caído, havia dado defeito, teve que fazer um pouso de emergência, aí foi levado para ser reparado e o caminhão que ele estava caiu também, né? Ou seja, o crashou pela segunda vez, ele crashou no ar e depois crashou com o caminhão na estrada. Essa época do ano realmente é complicado, muito gelo, muita neve lá na Rússia, e tomara que eles não consigam recuperar esse Su-34 aí. Mas o mais engraçado da história toda foi esse caso do piloto de helicóptero russo que morreu, né? E ficou muita gente estipulando, talvez os ucranianos tenham derrubado um helicóptero, né? Porque olha só, a mensagem que eles colocaram aqui é isso daqui, ó. Infelizmente, pilotos militares morrem não apenas durante o voo, não apenas de ataques dos ucranianos, né? Eles chamam crests, os ucranianos, é uma gíria pejorativa contra os ucranianos, né? Que os mortos descansem em paz, né? Ou seja, eles estão dizendo que teve um piloto que morreu, mas não diz como que morreu. Não foi em voo, não foi atacado pelos ucranianos. E aí o pessoal, pô, como pode ser assim? O que está acontecendo? Coisa e tal. Aí saiu essa outra mensagem aqui, que aparentemente, eu vou resumir essa história toda, até porque não é uma história muito bonita, não é uma visão muito bonita de você ter no seu café da manhã. O que acontece aqui é que parece que ele arrumou briga com o pessoal Kadirovita, em algum lugar ali perto de Donetsk, e daí os Kadirovitas bateram nele e destruíram uma parte da anatomia dele, da parte de trás, e depois ele foi morto, né, bateram nele até a morte, né? Houve traços de violência sexual, vamos dizer assim, né? Ou seja, o piloto foi morto por soldados kadirovitas russos numa briga de bar. É isso o resumo da ópera. Por isso que o pessoal ficou todo cuidadoso aqui de falar, não, nem sempre morre voando, né? Morre às vezes também sendo molestado por kadirovitas, né? Que decadência desse exército russo, eu vou te falar um negócio. Bom, vamos falar sobre Krink, né? A linha de frente. Krink é essa região aqui em Kherson, essa cidadezinha que fica aqui. Uma cabeça de ponte que os ucranianos já têm aqui há bastante tempo. Não é a única, tem outra aqui mais para baixo, aqui na região de Pidstepny, Pichanivka, e mais para cá também um Olesk, enfim, tem um monte de cabeça de ponte ucraniana aqui, mas a que está dando mais trabalho para os russos é justamente aqui em Krink, né? E hoje as fontes russas dizem que os russos estão fazendo um contra-ataque a partir da área de floresta e da região leste, e isso está acontecendo nesse momento, e que as unidades do exército ucraniano teriam se retirado para o centro da cidade. Isso tudo precisa de confirmação, não tem confirmação ainda. Ou seja, o que estão dizendo os russos, né? O centro da cidade é essa região aqui. Os russos teriam feito um ataque a partir da área da floresta e a partir do leste aqui. E segundo os russos, teriam forçado os ucranianos que estão aqui na área da floresta a retirar-se aqui para o centro, né? E essas fontes russas também dizem que os ucranianos trouxeram mais tropas
lá para a região de Krink, né? Tá aqui um soldado ucraniano andando lá em Krink, mostrando a cidade, como que está tudo destruído, né? Como muitos prédios foram destruídos pelos russos, né? Muito triste isso daí. Mas enfim, faz parte, né? E a gente já tem algumas imagens de resultados desse ataque que mostram que é o contrário, né? Parece que não, os russos estão perdendo feio isso daqui. Esse aqui é o vídeo que mostra os tanques russos sendo destruídos nesse contra-ataque que eles fizeram agora pelos ucranianos. Tá aqui, ó, são são 3 tanques novos. Então ele mostra aqui nessa imagem aqui, ó, esses tanques laranja aqui, essa região laranja aqui, é o antigo, do último contra-ataque em Krink que os russos fizeram e perderam um monte de blindados. Esses 3 aqui são novos, ou seja, os russos perderam de novo mais 3 tanques aqui nessa região, né? E a posição disso no mapa é exatamente aqui, né? Ou seja, bem aqui para trás. Não é na região da floresta, a região da floresta está aqui ainda. Os ucranianos provavelmente ainda têm, os blindados russos foram destruídos nessa posição aqui, o que significa que os ucranianos ainda têm uma folga aqui na floresta, que eles podem estar por aqui, né? E é lógico, se os tanques foram destruídos aqui, significa que os russos não controlam essa região. Tentaram controlar e não conseguiram, né? A gente tem mais informação aqui, ó, vinda pela inteligência britânica. A inteligência britânica está dizendo aqui que os VDV russos sofreram grandes perdas ali na região de Krink. Lembra, nessa região aqui, por que os ucranianos fizeram um ataque aqui? Exatamente porque os russos só tem novato aqui, só tem pouca gente recém-mobilizada, pessoal que não tem capacidade de lutar, né? Então os russos trouxeram para cá uma parte dos VDV e um outro batalhão também de elite, mas é só esses 2 batalhõezinhos pequenininhos que tem aqui, e eles botaram os VDV justamente para atacar essa região, fazer esse contra-ataque de ontem para hoje, e da 104ª divisão aerotripulada, né, ou seja, divisão de paraquedista, eles sofreram perdas extremamente pesadas tentando tirar as forças ucranianas ali, né? Então aqui ele descreve isso, né, no início de dezembro de 2023, a formação da 104ª VDV tentou retirar os ucranianos dali. A operação tomou lugar depois da divisão russa no Dnipro ter tentado tirar os ucranianos dali e não conseguir. E depois desse incidente em que os russos perderam mais um monte de gente do VDV, alguns bloggers militares pediram a renúncia do Teplinsky. Lembra o Teplinsky, né? O general que cuidava do grupo do Dnipro ali na região de Krink, ele foi tirado para botar no Teplinsky, porque supostamente o Teplinsky é um general mais capacitado, tem uma melhor qualidade, e agora estão pedindo a renúncia do Teplinsky, porque estão dizendo que ele fez merda por ali, né? Não duvido nada, né? Então aqui as imagens dos tanques destruídos aqui no Krink, né? Em Krink, o backlog de vários dias já aqui de tanques destruídos, um monte de tanque novo destruído ali na região, né? Além de Krink, também teve uma melhora na posição ucraniana em Novomykhailivka, né? Novomykhailivka é nessa região aqui, mais aqui na linha de frente, perto de Marinka. Novomykhailivka é nessa região aqui, ó. Os russos estão tentando avançar ali também, mas o que teve de ontem para hoje foi ucranianos avançando, né? Os ucranianos conseguiram retomar alguns pedaços aqui em Novomykhailivka. Você pode ver que essa área vermelha aqui desse mapa está exagerado, eu tenho falado isso para você. O mapa da Live Ware Map que eu uso aqui é um mapa muito bom, mas ele costuma exagerar em termos de perda, né? Até uma visão de é melhor ser pessimista para depois dar boa notícia do que ser otimista e depois ter que dar má notícia para o pessoal, né? Mas enfim, se você olhar por aqui nesse mapa aqui, dá para ver que não apenas Novomykhailivka está mais liberada do que aparece no mapa, como os ucranianos retomaram essa área aqui e também aqui em Marinka. Isso é uma coisa muito importante, a gente vai ver. Aqui está a posição que eles fizeram, a briga aqui nessa região, né? Tá aqui ó, a posição da briga que tem aqui, que foi justamente em Novomykhailivka, bem no leste da cidade, aqui, né, nessa região aqui, o ponto onde ele foi, onde tem a visão desse ataque aqui ucraniano contra forças russas, né? Bom, a gente tem também a informação aqui e a imagem de 3 blindados russos sendo destruídos por um Bradley americano ali em Stepov, né, em Avdiivka.
Então, muito bonita essa imagem, dá para ver aqui os 3 blindados russos tentando avançar aqui, ó, na direção lá, direção sul, a linha Stepov, né? 3 blindados russos tentando fazer o avanço, aí os ucranianos começam a atingir com o Bradley e rapidamente destroem os blindados russos ali na região. O Bradley está virando rapidamente um favorito dos ucranianos nessa guerra. O Bradley não é um tanque, é um veículo de apoio à infantaria, mas tem um canhão muito bom, uma metralhadora muito boa, pesada, que dá para perfurar muito bem os tanques russos, né? Ou seja, dá de 10. Um veículo de apoio à infantaria americano, que não é um tanque, acaba dando conta dos tanques russos nessa guerra, né? Impressionante. É engraçado também como é que o cara escreve Bradley, realmente com um jeitão ucraniano de falar Bradley. De qualquer forma, está fazendo muito sucesso o Bradley por lá, né? Aqui são algumas das imagens de blindados russos ali na região de Stepov, né? Stepov é um pouco mais aqui para cima, é essa região aqui, ó, Stepov, e os russos estão tentando aqui, eles estavam aqui nessa posição, eles ultrapassaram a linha de ferro aqui, estavam caminhando para sul aqui, quando foram destruídos ali naquela região, e nessa parte aqui de Avdivka, né? Mas parece que agora a coisa aqui em Avdivka, até os russos estão abrindo mão, tá? Estão dizendo que a gente não queria mesmo tomar Avdivka, que era só uma estratégia para distrair os ucranianos, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas o fato é que eles perderam muito blindado ali na região. Вот танки, техника, БМПшки, вот все это наша техника. Isso daqui é uma gravação feita pelos próprios russos, tá? Mostrando o quanto de blindados que eles perderam ali próximo de Stepov, ali em Avdivka. Stepov foi justamente aqui nessa região aqui, foi o ataque que teve com o Bradley aqui, e esses tanques aqui são na mesma região, mas não exatamente no mesmo ponto ali, né? O fato é que de ontem para hoje a gente teve mais um número recorde de mortes aqui russas. Não chegou a ser recorde, já teve um dia que foi 1.340 pessoas mortas, russos mortos, né? Ontem foi só 1.300 russos mortos em um dia. 1.300 soldados russos mortos em um dia. Aqui, na verdade, é mortos e feridos seriamente, tá? Feridos que não devem voltar para a batalha. De qualquer forma, uma quantidade muito grande realmente. Se você somar aqui tanques, veículos blindados e sistemas de artilharia, dá aqui 44 blindados também destruídos ontem pelos ucranianos. É lógico, esses números aqui se referem a toda a linha de frente, mas o grosso dessas perdas é ali na região de Avdivka, é onde a situação está pior, né? Aqui você vê os números aqui dos últimos dias, dá para ver que está quase 1.000 mortes por dia, em média, de russos ali na Ucrânia, e daí você vê o que fala o relatório lá dos americanos, não é nada excepcional, né? 315 mil mortes de russos desde o início da guerra é bem razoável, na verdade, com uma média agora de 1.000 mortes por dia, né? Tem mais de um ano de guerra. A verdade é, esse tempo aqui, essa região, esse final de ano, está sendo particularmente ruim para os russos, justamente por quê? Porque o Putin está tentando vender a ideia de que, não, a Ucrânia já acabou, a Ucrânia já perdeu a guerra, a ofensiva ucraniana acabou e coisa e tal. E aí ele queria muito tomar Avdivka para justamente mandar essa mensagem, e daí jogou um monte de soldados russos aqui nessa carnificina, que chega a ser um desperdício, né? Assim, por mais que ele queira muito tomar Avdivka, perder essa quantidade de soldados realmente vai causar problemas para ele mais adiante, né? E aproveitando que o pessoal Azul 7 aí ficaram todos em polvorosa com o relatório da inteligência americana, vamos falar mais sobre esse relatório, né? Como a gente falou, eles estão dizendo que a Rússia perdeu 315 mil soldados nessa guerra da Ucrânia até aqui. É um número que é parecido com o número dado pelo exército ucraniano. O exército ucraniano coloca aqui 342 mil soldados, né? Então de 315 para 342 mil, tem um pouco mais aqui, mas é aquele negócio, ter o número exato mesmo, a gente só vai ter daqui a anos, depois que essa guerra acabar. E mesmo se a gente fizer a comparação com os números de OSINT, que são aqueles números feitos pelo pessoal na internet, que fica contando o número de mortos e coisa e tal, os números são muito mais próximos dos ucranianos do que dos russos.
Então, ao pessoal que estava questionando, mas você acredita em fonte da inteligência americana? Olha só, na boa, não estou dizendo que seja perfeito, não. Mas a chance de ser verdade isso é muito maior do que acreditar em fonte russa. Os russos erram muito mais, mentem muito mais sobre essa guerra do que os americanos no final das contas, né? Até porque é a questão da democracia, é o que eu falo para vocês. Números de regimes totalitários são sempre pior do que números de regimes democráticos. Pensa aqui no Brasil. Aqui no Brasil, bem ou mal, a gente tem uma democracia que, se o Lula resolver inventar número maluco, aparece um monte de gente na televisão, um monte de gente nos jornais falando, não, esse número é inventado, esse número está errado, isso daí não é isso, não sei o que lá. Bolsonaro também, se quisesse inventar número, ia ter gente criticando o Bolsonaro. Não, o número não é esse, coisa e tal. Quando você tem uma democracia, você tem um certo controle. Então, o governo acaba divulgando números um pouquinho melhores. Não é que não mintam. Tem mentira também em democracia, mas é num nível menor. Quando você está na Rússia, meu amigo, o número que tem é o número do Putin. Se você falar diferente disso, você vai para cadeia por 10 anos de cadeia por desacreditar o esforço de guerra russo. Então, a chance dos números lá na Rússia, na China, na Venezuela, em Cuba, em qualquer ditadura, a chance dos números serem mentira é muito maior nesses regimes do que em regimes democráticos. É simples assim. Então, não estou dizendo que eu acredito 100% na inteligência americana, mas os números deles são muito melhores que os números russos. E como a gente só pode se guiar por alguns desses números que tem aqui, eu escolho me guiar pelos números da Ucrânia, que me parece o ator mais válido nessa história toda aqui, porque é a vítima nessa guerra, né? Bom, a inteligência americana então disse que foram 90%, 87% na verdade, dos russos que começaram a guerra que morreram. Então, como eu expliquei no vídeo de ontem, não quer dizer que o número de russos agora seja só 10% do número de russos total. O número de russos que começou a guerra, a maior parte dele foi morta, mas os russos, nesse meio tempo, treinaram mais gente, mobilizaram mais gente, fizeram mais convocação, trouxeram soldados de outras unidades para a guerra na Ucrânia. Então, no final das contas, esse número, os russos invadiram a Ucrânia com 360 mil soldados. Hoje eles têm, acredita-se, em torno de 500 mil soldados na Ucrânia. Tem mais soldados do que no início da guerra, né? Mas isso não quer dizer que não faça diferença terem perdido 90% dos soldados. Por quê? Porque justamente quando eles começaram essa guerra, eles botaram as melhores tropas, pegaram as tropas de elite, os VDV, aquelas tropas que eram as melhores, as mais bem treinadas, e que tinham todo equipamento 100%, não tinha falta de munição, não tinha falta de nada, e esse pessoal morreu. Esse pessoal, em grande parte, morreu. O que você tem agora são algumas poucas unidades de elite ainda lutando por lá e um monte de gente mobilizada, um monte de conscrito que vai ter uma dificuldade muito maior de lutar essa guerra, né? A Ucrânia, como ela luta uma guerra essencialmente defensiva, ela tem perdas menores. Toda guerra defensiva é menos custosa para o país que está fazendo ela, né? Então, a Ucrânia perdeu gente na ofensiva dela, evidentemente. Para fazer ofensiva você acaba tendo um número de mortos maior, mas não foi nenhuma tragédia absoluta, não foi nada que chegasse a esse nível de 90% das perdas, até porque a Ucrânia não pode se dar a esse luxo, né? Enfim, eles falam aqui, então, nesse relatório, esse aqui é a Reuters dando notícia do relatório que foi divulgado, né? E que fala aqui, ó, quase 90% do pessoal que ele tinha no início do conflito, uma pessoa familiar com a inteligência americana disse na terça-feira passada, né? O relatório diz também que Moscou, a perda de pessoal e veículos armados para a Ucrânia, voltaram à iniciativa de modernização da tropa russa por 18 anos. Ou seja, os russos estavam fazendo um processo de modernização das tropas, de trazer equipamentos mais modernos, de melhorar as forças, voltaram 20 anos para o passado nesse esforço, né? Ou seja, olha o quanto está sendo útil para os americanos, para o povo americano, o investimento que o Estado americano está fazendo na Ucrânia, né?
sem precisar investir uma única vida de soldado americano, estão jogando os russos 20 anos para trás em termos de esforço bélico. Mesmo que, por hipótese, a Rússia ganhe essa guerra, eu não acredito que vai ganhar, mesmo que, por hipótese, a Rússia ganhe essa guerra, ela vai estar com um exército, com as forças armadas destroçadas completamente, por muito tempo não vai ter capacidade de fazer mais nada significativo em termos militares, né? E é por isso que eu digo, a Rússia está muito mal, muito pior do que as pessoas gostam de imaginar. Isso quer dizer que a Ucrânia vai ganhar? Bom, vai depender ainda de ter armas, de ter capacidade de reagir. A grande dificuldade nesse momento é essa. Vamos ver quem é que vai ganhar essa guerra, mas eu acho que vai ser a Ucrânia sim, porque por mais que tenha essa dificuldade toda em ter ajuda agora, isso ainda é um excelente negócio para os americanos, né? E para o Ocidente como um todo, para o resto da Europa também, né? E o exército russo, eles falam aqui também, ó, ele tinha 3.100 tanques no início da guerra, e perdeu 2.200, ou seja, perdeu 2/3 dos tanques, mais de 2/3 dos tanques foram perdidos pelos russos nessa guerra. Faz todo sentido, a gente vê um monte de carcaça de tanque lá na Ucrânia. A Rússia ainda tem 1.300 tanques, mas ela teve que, para ter esses 1.300 tanques, teve que trazer até T-62, que eram tanques feitos lá na década de 70, tanques bem velhos mesmo, né? Ou seja, ainda é um número considerável de tanques, 1.300 tanques. O exército brasileiro, se não me engano, tem 400 tanques, para vocês terem uma ideia. O exército inteiro brasileiro tem 400. Então 1.300 tanques ainda é muita coisa, mas nesse momento o número de tanques da Ucrânia e da Rússia está quase o mesmo. A Rússia começou com muito mais tanques que a Ucrânia. Hoje a Ucrânia tem, se não me engano, 700 e poucos tanques. Os russos 1.300. É o dobro, mas assim, mas diminuiu muito. Antes era um multiplicador muito maior, né? Enfim, aqui, ó, eles falam aqui, ó, segundo um oficial americano, as perdas ucranianas estariam próximas de 70 mil soldados nessa guerra. Não acho que seja isso tudo, acho que é menos do que isso, mas de qualquer forma, se o pessoal queria um número de perdas ucranianas, está aí, muito menor do que os russos, pelo motivo óbvio de que os russos estão atacando e os ucranianos estão defendendo, né? Enfim, muito interessante. Esses números, é lógico, não quer dizer... Aqui, ó. Segundo o OSINT, né, segundo o pessoal que faz aqui contagem OSINT independente, foram 24.500 ucranianos mortos na guerra aqui, mas o próprio pessoal fala que como é fonte aberta, esse número deve estar subestimado, ou seja, porque deve ter gente que morreu, que eles não tiveram como verificar, então deve ter mais gente do que isso, mas o número é entre isso daqui e isso daqui, tá? O número de ucranianos mortos aqui na guerra, muito menos que os russos. Angry Ukrainian aqui está colocando o problema de matemática aqui, né? A Rússia tinha uma força de invasão de 180 mil pessoas, depois mobilizou mais 300, depois mobilizou mais 486 mil, e aí morreram 113 mil, segundo o exército ucraniano. Não, desculpa, segundo algumas fontes, segundo outras fontes morreram 315 mil russos, que foi esse relatório agora. E, enfim, tem um monte de números aqui, e aí ele faz as contas, né? Então foi isso, mais isso, menos isso. Não, não é isso tudo. Isso aqui não, aqui é muita tropa, né? E no final das contas ele chega à conclusão de que todos os números estão errados no final das contas. Todos os números do Putin estão errados no final das contas, mas o relatório da inteligência faz sentido. Seria mesmo menos 315 mil no final das contas, né? Enfim, faz sentido isso daqui, números verdadeiros, números exatos, a gente só vai ter mais para frente, mas não tem nada muito estranho nisso daqui, né? Outra coisa curiosa, os russos agora parece que mudaram a narrativa, estão dizendo que não, a gente nunca quis tomar a cidade de Avdiivka, nunca foi o principal objetivo e coisa e tal. Aqui aquela região ali no sul de Avdiivka, que eles estão morrendo em grandes números ali, né? Os russos tentam avançar ali, não conseguem. E agora eles estão mudando o discurso. Não, não vamos tomar Avdiivka, não. Essa região aqui, ó. Os russos tomaram essa planta aqui, que é uma área industrial que eles chamam aqui, mas essas florestas aqui ficam mais altas, então os ucranianos matam os russos aqui com muita facilidade, né? Mudaram até o discurso. Bom, falando sobre os mapas aqui do Pulevolan, tem aqui justamente a questão em Marinka, mostrando que os ucranianos avançaram mais um pouco aqui, ó, eles aumentaram a zona sem domínio de ninguém aqui na região, ou seja, expulsaram os russos daqui. Os ucranianos não tomaram a região ainda, mas expulsaram os russos dali.
Então aqui está a visão de Marinka, né? Marinka é outra cidade que os russos dizem que já tomaram, mas não tomaram ainda, né? Tem ucraniano aqui ainda lutando nessa região, né? Marinka, a cidade mesmo, nem existe mais. É só o campo que tem ali, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre os discursos do Medvedev, do Putin. A gente vai falar disso aqui agora, então não tem nenhuma novidade aqui. Aqui, ó, é aquela propaganda anti-Putin na Rússia, tá vendo? Você vê o que a gente falou, que está sendo pintado em azul e branco e coisa e tal. E aqui, ó, no cartaz não aparece isso, mas quando você entra no QR Code que tem ali, ó, aparece Rússia sem Putin. Bez Putina, sem Putin. Ou seja, é uma propaganda contra o Putin na Rússia, né? E sempre essa palavra Rússia escrita desse jeito, nessa tipografia. Em muitos lugares aparece só o Rússia escrito aqui, mas se você escanear o QR Code é que você vê a informação verdadeira. Tem gente fazendo isso lá na Rússia, o Putin ainda não conseguiu descobrir, não. Por falar em Putin, ele fez o programa de responder perguntas da plateia e coisa e tal, e foi muito engraçado, né? Falou as besteiras que ele fala normalmente, né? Dizendo aqui que, não, que os ucranianos criaram uma cabeça de ponte na margem esquerda do Dnipro, mas que é só para motivo de mídia e razões políticas e não sei o que lá, e eu já ordenei o general para acabar com isso, para tirar isso de lá. Será? Vamos ver, né? E tem outras perguntas que ele responde aqui, umas muito engraçadas aqui, o pessoal... Se o Zelensky chegar a recobrar os sentidos e passar a atacar o Ocidente, você vai apoiar ele, né? As ideias dos russos, né? Por que a sua realidade é diferente da nossa realidade, né? Outra pergunta que mandaram para ele ali, né? Oi, como eu posso me mudar para a Rússia que aparece no Pervi canal, né, num canal de televisão, né? Porque, de novo, é a mesma crítica, né? O Putin pinta, os canais de televisão russos pintam a Rússia como uma maravilha e coisa e tal, mas o pessoal fica querendo, olha que eu me mudo para esse país aí que é uma maravilha que vocês dizem aí. Enfim, espremer o Putin lá nessas perguntas por lá, né? Agora, falando sobre Estados Unidos, né, a gente sabe que está sendo negociado o pacote de ajuda para a Ucrânia. O grande problema essa semana é a última semana do Congresso americano, né, depois ele entra em recesso. Se não aprovar, hoje é quinta-feira, tem sexta, eles estão negociando ainda, lá eles trabalham sexta-feira também. Mas está ficando apertado o prazo, né? Vocês sabem, o Congresso, a Câmara dos Representantes lá, que é a Câmara dos Deputados de lá, aprovaram um processo de impeachment contra o Biden, né? O impeachment lá nos Estados Unidos é menos sério que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, quando é aprovado pela Câmara dos Deputados, o presidente já é afastado. Lá não, tem que ser até só no final do processo que o presidente é afastado. Então, tipicamente, isso vai cair no Senado, porque o Senado é de maioria democrata, mas com isso, com essa movimentação toda, isso pode atrasar a ajuda à Ucrânia. Olha só, aqui tem uma informação de que parece que o Senado americano os senadores americanos foram informados que eles irão trabalhar até o dia 21 de dezembro, ou seja, mais uma semana de trabalho lá no Senado americano. O problema todo disso é que o Mike Johnson, aqui é o Speaker of the House, o Mike Johnson, diz que não apoia essa proposta de estender o trabalho tanto no Congresso quanto no Senado por mais uma semana, né, para ajudar esse apoio para a Ucrânia. Então vamos ver, eles estão negociando lá a coisa toda, o Biden ele já cedeu um pouco nas políticas imigratórias que os republicanos queriam, enfim, vamos ver se sai esse apoio até lá, mas tem uma outra coisa circulando por lá também, tá? Que é isso daqui, ó. Já foi aprovado um gasto para o Departamento de Defesa americano de 886 bilhões de dólares. Então, uma verba extra para o Departamento de Defesa americano. Não é dinheiro para a Ucrânia, é Departamento de Defesa americano, para o Exército americano, para as Forças Armadas americanas. Passou com muita folga no Senado e deve passar também na Câmara dos Deputados de lá nos próximos dias. Nos próximos dias, entenda, hoje, quinta-feira, ou amanhã, sexta-feira, ou se tiver sessão na semana que vem, pode ser na semana que vem, né? E a grande história disso daí é justamente que existe como o Biden, aqui o Kasparov explica direitinho isso daqui, existe como o Biden tirar dinheiro do Departamento de Defesa e ajudar a Ucrânia diretamente. Ele pode fazer isso, está entre os poderes
do presidente americano usar o orçamento do Departamento de Defesa para ajudar aliados em guerra, né? Então, o pessoal está achando que essa vai ser a resposta da coisa. Se o Congresso não aprovar a ajuda à Ucrânia, como aprovou um pacote adicional para o Departamento de Defesa americano bastante gordo, uma parte desse dinheiro vai ser usada justamente pelo Biden para ajudar a Ucrânia. Isso gerou até algumas discussões aqui na internet entre o David D. e um outro rapaz aqui que estavam discutindo se podia, se não podia, não sei o que lá. E o Trent Telenco fala que sim, aqui, ó, existe sim a previsão aqui na legislação americana, parágrafo 2321J, autoridade para transferir excesso de defesa, artigos de excesso de defesa, sem custo para o país que vai receber, o presidente pode transferir, eu acho que eu estou bem em cima dele aqui, deixa eu tirar a minha cabeça daqui. O presidente pode transferir artigos de defesa sobre essa seção sem custo para o país recipiente. Então, aqui, ó, o presidente pode transferir artigos de excesso de defesa. Se tiver artigos sobrando no exército americano, ele pode transferir se esses artigos forem retirados do armazém do próprio exército, né, do próprio Departamento de Defesa. Fundos estiverem disponíveis para o Departamento de Defesa para comprar novos equipamentos. Olha só, já chegou o fundo aí, já foi aprovado o fundo para o Departamento de Defesa. A transferência desses artigos não teria um impacto adverso na prontidão militar americana e esses artigos podem ser fornecidos, enfim, eles falam aqui algumas outras condições. O fato é, tudo aqui se aplica à Ucrânia. Ou seja, o Biden pode usar justamente esse título aqui de apoio militar para países aliados para transferir esses itens para a Ucrânia ali. Então, se não aprovarem no Congresso, já tem essa alternativa aqui, justamente baseada em excesso de artigos de defesa. E bom, também teve aí o apoio da Noruega, né? A gente falou da Finlândia ontem, mas a Noruega também anunciou mais 1,8 bilhão de dólares em um pacote de ajuda para a Ucrânia no final desse ano, e mais equipamento para os NASAMS, né? NASAMS são sistemas de defesa antiaéreo também usados pelos ucranianos. Então, boas notícias isso daí, ou seja, você mostra aqui que mesmo essa briga toda dos republicanos não vai conseguir impedir a ajuda à Ucrânia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.